Oi, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os períodos literários. Na aula passada, nós vimos os períodos literários brasileiros, desde o quinhentismo até chegar no arcadismo, né? E aí, hoje, nós vamos continuar com o estudo do romantismo, que é a próxima literatura. Vai ter início com a obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, em 1836, século XIX, né? Contexto histórico, o que estava acontecendo? Nós temos a Revolução Francesa, Revolução Industrial, a vinda da família real ao Brasil em 1808, né? A elevação do Brasil a Reino Unido, a independência do Brasil e a abdicação de Dom Pedro I, né? Tudo isso aí acontecendo nessa época do romantismo. Vocês já estudaram ou vão estudar em história, não vou me aprofundar nisso. As características literárias, nós temos o individualismo e o subjetivismo. Então, o romantismo, por que ele tem esse nome, né? É porque era uma literatura, não porque era uma literatura romântica, não, mas é porque era de um subjetivismo muito grande. Os autores, eles vão se voltar para interpretar o eu ao máximo, né? Então, o que vai importar são as emoções, as nossas emoções, do eu, né? Por isso o individualismo e o subjetivismo exacerbado nessa escola literária. O sentimentalismo também é muito grande, né? Então, talvez por isso também o nome romantismo, né? A paixão, a tristeza, a angústia, todas elas são descritas, elas são narradas de uma forma muito exagerada, né? Muito, assim, a pessoa fica para morrer de tanto amor. A valorização do passado, né, histórico, medievalismo, e quando se vai falar de maneira mais individual, fala-se muito sobre a infância, né? A deixa eu aqui um pouquinho. A nacionalização, né? A valorização dos elementos nacionais, e aí a gente tem o índio como maior representante, como esse maior elemento, né? Os regionalismos, né? Os autores vão falar do que era mais destacado em cada região, certo? O culto à natureza, a procura de uma linguagem brasileira, né, uma língua brasileira, que é onde primeiro vamos falar sobre se procurar uma língua brasileira, né, não fazer cópia, onde primeiro vai se falar, mas isso vai se consolidar mesmo na literatura moderna que a gente vai estudar esse ano, certo? O escapismo, né, de você viajar, né, assim, na idealização, na imaginação, né? Tinha muita questão do amor platônico também, né? Essa coisa de você amar, não ser correspondido, ou ser correspondido, mas ser um amor impossível, né? É muito isso também. Aí tinha a idealização da mulher, né? A mulher é um ser divino, né? A maioria das histórias, os principais, o mocinho e a mocinha, eles se amam, mas geralmente não podem concretizar aquele amor, né? Ficava assim no âmbito da imaginação, por isso o escapismo, né? Há uma idealização tanto da mulher, né? A mulher era perfeita, né? Era divina. O herói também, o herói não tinha defeitos. Então, por exemplo, o índio, né? Sempre mostrado como aquele honrado, aquele ser que está sempre disposto a ajudar, inclusive os portugueses, que é sempre submisso aos portugueses, e a gente sabe que não é assim, né, gente? Nosso processo de colonização foi um dos mais violentos, né, que se tem na história, e a gente sabe que o povo que a gente tem hoje foi de uma miscigenação muito violenta, né, de acabar com os povos indígenas, de dizimar, né, e aí no romantismo se mostra e os índios lutaram, sim, lutaram pelo seu povo, pela sua gente, pela sua cultura, lutaram para não ser aculturados, né, para defender as suas religiões,
mas muitos não conseguiram, né? E aí, nos textos que falam do índio, mostram um índio dócil, submisso aos portugueses, né? Como o Peri, lá do Guarani, enfim. E aí a oposição ao racionalismo e ao classicismo, aí já o romantismo já vai fazer uma oposição, é sempre assim, né? Um período literário ele vai surgindo em oposição a um outro, né? Se cansam de escrever de uma determinada forma, também vão conhecendo outras coisas e aí vão adaptando os textos, né? Por isso que é uma coletânea, vamos dizer assim, que vai depender de cada sociedade, de cada cultura, né? Tudo que se está passando. Há uma liberdade formal, né? Procurou cultivar formas populares. E os autores, gente, são muitos autores do romantismo, é tanto que se divide didaticamente, para ficar mais fácil, em os autores da poesia, né, que escreveram mais poesia, se dedicaram mais a ela, e os autores da prosa, que são aqueles autores que se dedicaram mais aos romances, aos contos, crônicas, enfim. E aqui, a poesia ela é dividida em 3 gerações. Nós temos uma primeira geração que é chamada de nacionalista, em que os autores eles vão falar dos elementos nacionais, né? Se voltar para a natureza, falar do índio, certo? E aí consolidou o romantismo no Brasil, né? Essa primeira geração. Culto das coisas nacionais, natureza, índio, história. O historicismo voltou-se para as raízes nacionais e a religiosidade também muito presente. Nós temos o primeiro texto aí, é do Gonçalves de Magalhães, né? Aqui, ó, Suspiros Poéticos e Saudades, texto lírico, certo? A Confederação dos Tamoios também é um texto dele, né? E tudo com essa temática do índio. Por isso que essa primeira fase é chamada de indianista ou nacionalista, certo? Nós temos também o Gonçalves Dias, apesar de terem o mesmo nome, eles não eram parentes, certo, gente? Mas eram gênios, certo? Agora, o Gonçalves Dias, ele ficou mais famoso que o Gonçalves de Magalhães. O de Magalhães, ele ficou famoso por ter iniciado o romantismo, a sua obra ter iniciado, mas o Gonçalves Dias, ele escreveu muitos textos indianistas e muitos textos importantes, né? Que algumas de suas obras, certo? Nós temos a segunda geração, que vai ser a geração assim mais, vamos dizer, romântica, no sentido do romantismo que a gente viu lá no princípio, né? É o ápice, é como se fosse o ápice do romantismo, a segunda geração. É aqui que a gente vai chamar também de mal do século, ou fase ultrarromântica, ou byroniana, né? Que era inspirada em Lord Byron, né? Que era um autor romântico, né? Lá da Inglaterra, que era um boêmio, né? Se entregava às paixões, morria de paixão, né? Nessa época aqui que vão surgir aqueles autores que morriam novinhos, porque eles na época tinha a doença tuberculose, que era muito severa, né? E às vezes eles se entregavam à doença, não se cuidavam porque queriam escapar dos problemas a partir da morte, né? Então, um número muito grande de autores morreram muito novos nessa época. E se entregavam à vida boêmia também, né? Aos prazeres da vida, assim, no sentido de não de aproveitar ao máximo como era no arcadismo, né? Mas do sofrimento, de curtir o sofrimento, a fossa, sabe? Pronto, eles eram especialistas nisso, os autores românticos, principalmente os autores da segunda geração. Nós temos egocentrismo, sentimentalismo exacerbado, certo? Idealismo extremos, negativismos, pessimismo, você vê muito a questão da temática da morte aqui nessa segunda fase, certo? A mulher idealizada nessa época era aquela mulher com características cadavéricas, né? Muito pálida, muito com aspecto doentio, né? Os textos dessa segunda fase, dos autores dessa segunda fase, são todos assim. Geralmente o mocinho se apaixona por uma mulher assim altamente doente, quase morta, né?
adaptação à realidade concreta, o escapismo, né, busca de solidão, da noite, de lugares afastados, sombrios, né, a literatura gótica, o estilo gótico, aliás, ele surgiu aqui, nessa época do romantismo. Tédio constante, sabe? Morte como escape da dor de viver. Então, são sempre protagonistas que estão sofrendo de amor e eles encontram na morte uma salvação para aquela agonia, né, para se concretizar aquele amor. Nós temos como pilar aí dessa segunda fase o Álvares de Azevedo, é o poeta da dúvida e da morte, né? É o mais típico da segunda geração, é o poeta que tem essas características mais ferrenhamente nele. Algumas obras do Álvares de Azevedo. Nós temos Casimiro de Abreu, que é o poeta que gosta de falar da saudade e do amor, né? Já é mais brando em relação ao Álvares de Azevedo. Alguns títulos aí dele, né? E ele é atípico à segunda geração, porque ele é mais solar, mais tropical, mais brejeiro, vai falar de coisas alegres, né? O Juqueira Freire, algumas obras dele também, outro autor importante. O Fagundes, é Fagundes Varela, não é Fagundes Freire, gente. Então, teve um errozinho aqui, certo? Fagundes Varela. É o poeta do sofrimento. Esse aqui também tem umas tendências da segunda fase, né? Mas ele também é um autor de transição, ele está entre a segunda e a terceira fase, né? E aqui algumas obras dele. E aí nós temos a terceira fase poética, que é chamada de condoreira. Por que condoreira? É em menção àquele pássaro condor que dá voos muito altos, né? E combina muito com a linguagem grandiloquente dessa época, dessa terceira geração, né? Influenciada por Victor Hugo, um autor francês, né? Também é chamada de Hugoana. E aí, essa terceira geração, ela está mais preocupada é mais engajada, preocupada com questões humanitárias, com questões sociais, né? E o que vai estar em voga nessa terceira geração é as questões abolicionistas, certo? De denunciar as agressões, a tortura aos negros, aos escravizados, certo? E aí nós temos a defesa de causas humanitárias, as características dessa terceira geração, denúncia da escravidão, visão mais realista e sensual do amor, né? Então aqui o amor ele já começa a ser concretizado, não é como na segunda fase, que é um amor idealizado, né? Platônico. E nós temos como maior escritor dessa época Castro Alves. Algumas das obras dele, né? Espumas Flutuantes, Os Escravos, Gonzaga, a Revolução de Minas, né? Ele vai ser um defensor aí da abolição dos escravos. Ele também era um escritor negro, né? E aí eu trouxe para vocês um texto do Gonçalves Dias, né? Que vai falar da questão do índio, certo? Ao Tupã, ao Deus Grande. E trouxe um trecho, aliás, de Navio Negreiro, que é um dos... desculpa. Eu trouxe um de cada período, né? Aqui é da primeira fase, Gonçalves Dias, né? Aqui, texto 8, é um poema do Álvares de Azevedo, ó, Pálida luz da lâmpada sombria, né? Vai falar... Era a virgem do mar na escuma fria, né? Falar da idealização da mulher, e essa mulher com aspecto de moribunda, né? Enfim, pálida. Dá para vocês verem essas características da segunda fase modernista. E um trecho de Navio Negreiro, né? Que você pode ver aqui os maltratos, né? Dos negros nesses navios que vinham para cá para serem escravizados. E aí nós temos os autores da prosa, gente, que eram, como eu disse para vocês, os escritores de romances, né, de contos, crônicas. Nós temos o primeiro considerado romance romântico, né, que é A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo.
E nós temos também o José de Alencar. O José de Alencar foi o grande nome do romantismo. O José de Alencar, que é nosso, né, um escritor cearense, lá da Messejana, né? Para vocês terem ideia da importância do José de Alencar, as obras do romantismo são classificadas, vamos dizer assim, a partir das obras do José de Alencar, porque ele escreveu dos mais diversos temas que você possa imaginar. Ele tem romances urbanos, romances regionalistas, romances históricos e romances indianistas. Então, os outros autores do romantismo, né, de romance, de prosa, eles vão ser classificados segundo os romances do José de Alencar, né? Os romances urbanos são aqueles que têm como plano de fundo as cidades, as grandes cidades da época, né? Geralmente lá no Rio de Janeiro, né? Os regionalistas, né? Vão falar de cada região, né? Os históricos. Tem alguns autores literários que eles colocam esses dois juntos, né? Os históricos e os indianistas, porque o índio faz parte da nossa história, né? Já outros separam, né? Os históricos como só os acontecimentos históricos, geralmente as guerras, né? E os indianistas, só aqueles textos que falam sobre conta a história de um índio, né? Como o Guarani, Iracema, o Birajara, né? Enfim. Aí as características, há um nacionalismo ufanista, né, que é aquele nacionalismo exagerado, né, de querer que tudo seja só o que é nosso, né, o que é nacional, né, e despreza o que é de fora. Idealização da realidade e valorização da natureza, estilo que tende ao poético e busca da linguagem brasileira, né? Apesar de não ter se concretizado aqui, né? Mas foi pelo menos plantou-se a sementinha. Crítica à vulgaridade burguesa. Aqui uma frase. Crítica à vulgaridade burguesa e defende. Ah, tá certo, gente. É porque aqui não é crítica, é critica. Na verdade, tem que tirar o acento aqui, ó. Pronto. Critica a vulgaridade burguesa e defende valores aristocráticos, né? De uma determinada, de um grupo seleto, né? De posses. Nós temos Bernardo de Guimarães, que foi o iniciador do sertanejismo em nossa literatura, né? De falar do ter como elemento principal ou protagonista o sertanejo, né? Os seus romances vão ser ambientados em Minas e em Goiás, né? E aqui ele tem as suas obras mais importantes, que já virou novela, filme, né? A Escravizaura. Nós temos Manuel Antônio de Almeida, que tem a única obra, Memórias de um Sargento de Milícias, mas é uma obra muito interessante, porque ela destoa das características do romantismo, ela já tem um pouco de pé no realismo, né? É a única obra romântica que tem como pano de fundo o subúrbio carioca, porque as outras histórias, né, elas passavam na elite, né, na elite do Rio de Janeiro, né, as obras do José de Alencar, por exemplo, né. Agora, Memórias do Sargento de Milícia não, vai contar a história de um suburbano aí, que é o Leonardo, né, depois vocês vão ter um trechinho aqui na apostila sobre essa obra. As características do Manuel Antônio de Almeida, né? Precursor do realismo, né? Predomínio do humor, crítica social e primeira obra a mostrar a realidade do subúrbio carioca. Então tem um pezinho lá no realismo, que é a próxima literatura. Vamos agilizar aqui. Nós temos também Visconde de Toné, né? Com Inocência. Nós temos aí vai falar na estrutura romântica, acessórios realistas, a Inocência era aquela menina
que se apaixona por um médico, né, que vem tratá-la, e o médico se apaixona por ela tá lá com aquele aspecto de moribunda, como eu disse para vocês, pálida, né, cheia de olheiras, mas era a estética da época, era a beleza da época, era assim, né. Temos Franklin Távora, né, também um autor regionalista, certo? E eu trouxe para vocês analisarem um trechinho de Senhora, que é um livro, é um dos perfis femininos do José de Alencar, que ele gostava muito de escrever sobre perfis femininos, que tem a tríade, né, que é a Senhora, Lucila e Diva. Trouxe um trechinho para vocês verem. Depois vocês leem que é muito grande, certo? Aí tem também Memórias de um Sargento de Milícias, para vocês conhecerem a história do Leonardo, né, que era um espivitado, né? E aí, depois do romantismo, nós temos o realismo e o naturalismo, né? O realismo vai ter início aqui no Brasil com Machado de Assis, em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E, no mesmo ano, né, o marco inicial do naturalismo é O Mulato, de Aloysio de Azevedo, certo? E aí o contexto social, né? Na Europa estava em voga algumas teorias, né, científicas, filosóficas, como o positivismo, o evolucionismo, o determinismo e o socialismo. Todas essas teorias, essas ideologias vão influenciar as obras, né, as sociedades da época. Baixando mais um pouquinho as características do realismo, né? Nós temos a apresentação da verdade, a narrativa um pouco lenta, o retrato fiel das personagens, né? Tem muito da verossimilhança, de se assemelhar mais aos fatos reais, né? O realismo, ele vem como para contrapor o romantismo, aquela subjetividade toda do romantismo, né, já vai cair por terra no realismo, né? Aqui no realismo eles querem buscar o objetivo, né? Nada de subjetividade, dos dramas do romantismo. Dramas da existência contemporânea, né? Não é aquele drama exagerado lá do romantismo sem motivo. Valorização da forma, quebra das convenções românticas, preocupação revolucionária e busca do perene humano. O naturalismo, gente, é uma corrente que ela vem junto com o realismo, né? Um combo, realismo-naturalismo, né? É uma vertente do realismo, né? Que ela vai se aproveitar muito da questão dessas teorias que eu falei para vocês do início, né? Do determinismo, né? O homem, ele é determinado pelo meio onde ele vive, né? Os personagens, eles são vistos como objetos científicos, a própria obra, né? Ele vê os personagens, o homem, né, a humanidade, sob seu aspecto do instinto, né? É o homem bicho, o homem animalizado, certo? Preocupação científica, inclinação reformadora, preferência pela personagem degenerada, né? Aquela personagem que é influenciada pelo meio e que não presta, que é cheio de patologias, né, de doenças sociais, de psicopatias, de taras, né, e isso vai ser colocado não como para ser analisado do aspecto moral e ético, não, isso era no realismo, né, apesar do naturalismo ser parte do realismo, mas o que difere, né, é que vai ser visto do ponto de vista científico, não vai haver julgamentos nas obras naturalistas. Ele vai apenas descrever a realidade como ela é, nua e crua, certo? Então, são obras amorais, né, não vão ter julgamentos. Romance experimental ou de tese, né, como se a obra fosse um experimento do ser humano, né? Socialmente interessa-se pelas classes populares, vai falar também da questão de hereditariedade e determinismos sociais, né, o homem é fruto do meio, preferência pela exploração de casos anormais e faz do mundo um amplo laboratório social.
Essas são as características do naturalismo. E os autores da época mais importantes, nós temos Machado de Assis, né, gente, que vai falar sobre variados temas, né, o adultério, a preocupação com a opinião pública, os valores sociais, né, o parasitismo social, as pessoas que se aproveitam das outras, né, para ter uma vida melhor, egoísmo, vaidade, traição, né, ele fala, já falei aqui no começo, enfim, injustiças sociais, a hipocrisia, né, das pessoas, enfim, tudo isso vai fazer parte da temática do Machado de Assis, né? O Machado de Assis, o romance dele é dividido em duas fases, né? Tem uma primeira fase em que ele vai evitar excessos de sentimentalismo, né? Mas uma fase que ainda está um pouco contaminada, vamos dizer assim, pela estética anterior, que era o romantismo, né? Na segunda fase, aí fazem parte dessa primeira fase, essas obras aqui, né? Ressurreição, Helena, A Mão e a Luva, Yaya Garcia. Mas onde o Machado de Assis vai ser genial é na sua segunda fase, onde ele mostra até uma maior experiência no ato de escrever, né? E é onde nós vamos ter Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai ser o marco inicial do realismo aqui no Brasil, né? E aí o Machado de Assis, ele tem uma característica que é peculiar nele, que é a questão da ironia, que é uma figura de linguagem que a gente vai estudar também, né? Ele era o pai da ironia, ele sabia fazer um texto irônico como ninguém, né? Os seus textos são perpassados pela ironia, e assim ele ia criticando a realidade da época. Nós temos aqui um resumozinho de cada romance mais importante dele, né? Passando aqui. Escreveu também muitos contos importantes. Ó, nós temos aqui a Missa do Galo, né? E vários outros, né? Temos Raul Pompeia, que é outro autor importante do realismo. Alguns textos, né? E a sua obra-prima, que é o Ateneu. E nós temos aqui os autores do naturalismo. O principal, Aloysio Azevedo, né, que vai iniciar o naturalismo aqui no Brasil, né, com a obra O Mulato, mas mesmo que O Mulato seja a obra inicial, a obra principal do Aloysio Azevedo, que vai conter, assim, todas as características que a gente mencionou lá do naturalismo, vai ser O Cortiço, vai ser a sua obra-prima, certo? Vamos passar, depois vocês deem uma lida nesses resumos das obras, certo? Para vocês terem noção do que se trata. Aí tem outros autores também importantes, Gleis de Souza, né? Júlio Ribeiro. E aqui chega nos autores cearenses. E aí eu deixei um pouquinho da biografia desses autores, né? Para a gente dar uma valorizada na nossa cultura, na nossa literatura aqui do Ceará. Nessa época aqui no Ceará, a literatura fervilhava, nós tínhamos autores, escritores muito bons, né? Aflorou mesmo aí na época do naturalismo. Adolfo Caminha, né? Escreveu esses textos. Domingos Olímpio, muitos nomes de avenidas e ruas, né? Que a gente nem sabe, mas tá aqui, ó, de onde vem. Oliveira Paiva, né? Tem um pouquinho da biografia e tem as obras principais, certo? Antônio Salles, Rodolfo Teófilo. E aqui coloquei um movimento muito importante que a gente pouco estuda também, que foi um movimento originalmente legítimo cearense, que foi a padaria espiritual. Vários artistas e escritores se encontravam no café, lá na Praça do Ferreira, né? Um café muito famoso que tinha na época, e eles iam escrever, né? Sobre as questões da época, né? Foi um movimento que ficou muito famoso ali nos anos finais da década do século XIX, né, 1800 e tanto, né, então na época em que o simbolismo estava em voga, que a gente vai já estudar o simbolismo, relembrar, né, revisar que vocês já estudaram ano passado, depois deem uma olhadinha também
nessa parte da padaria espiritual. Para vocês lerem e analisarem, eu trouxe, claro, um capítulo, né, uma partezinha aqui do Memórias de Brás Cubas, né, Memórias Póstumas. Trouxe também uma parte do Cortiço. Uma pena a gente não poder analisar, né, pessoal, mas já tá bem adiantado aí. Vocês já devem estar com sono, mas já está terminando. Ó. Nós temos o Parnasianismo, que é a próxima escola literária. Lembrando que esses estilos, essas estéticas literárias, gente, não era assim, terminava uma completamente, aí começava outra, não eram estanques, certo? Elas aconteciam, principalmente essas últimas, né, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo, elas aconteciam ali no mesmo momento, né? Cada autor puxava sardinha para o seu lado e era adepto de uma dessas correntes, certo? E elas perduraram também até no início do século XX, por muito tempo. Essa divisão que a gente faz, ela é didática. Então, enfim, o parnasianismo é a representação do realismo, só que na poesia, né? No final do século XIX, enquanto na prosa vigorava o realismo e o naturalismo, na poesia surgiu o estilo parnasiano, que era para contrapor também os poetas, os poemas românticos. Os parnasianos, eles escreviam textos muito objetivos, né? Não tinham aquela subjetividade do romantismo, né? Vai iniciar com a obra Fanfarras, né, de Teófilo Dias, mas vai ter como tríade parnasiana esses três autores aqui, ó, tríade, né, composta por três dos autores mais famosos da época. Vão ser o Raimundo Correia, aqui, tá? O Alberto de Oliveira e o Olavo Bilac. Esses são os três escritores mais importantes do parnasianismo. Aí, vamos correr aqui, né? Tem um pouquinho da história de cada um, certo? E as obras. E um trechinho, um texto, né? Um texto do Olavo Bilac, bem conhecido. Ora, direis ouvir estrela, né? E aqui, Vaso Grego, que é um texto do Alberto de Oliveira, né? No parnasianismo eles vão gostar muito de falar sobre objetos, né? Até quando eles falam de amor, não é uma coisa muito subjetiva, né? Por exemplo, aqui o Alberto de Oliveira, ele vai falar do vaso. Vai ter uma volta também aos temas clássicos, a questão da literatura greco-romana, menção aos deuses, né? Também vai ter isso. E de maneira bem objetiva. E eles vão se preocupar muito com a forma, né? Relembrando as características do barroco, eles vão ser cultistas, né? E pouco com o conteúdo, né? Por isso, eles vão ser alvos parnasianos da grande crítica dos modernistas, dos escritores modernistas que nós vamos estudar esse ano. E aí nós temos o simbolismo, que foi a última literatura que vocês estudaram no ano anterior, né, do segundo ano, e vai ter início, né, no Brasil, em 1893, ali no finalzinho do século XIX, com dois livros, Missal e Broquéis, né, um livro de prosa e um livro de poesia, do autor Cruz e Souza. Aí, Cruz e Souza, gente, é um gênio aí, né, e um representante da literatura negro-brasileira, né, era um filho de escravos, né, que foi criado pelo patrão, né, e teve acesso, teve condições de ter mais oportunidade, mas ele de estudar, mas sofria com o racismo, né? Tem um pouquinho aqui da história, eu deixei para que vocês vissem, lessem depois, mas não deixava a luta de lado, né? Os seus textos eles vão ter como maior objetivo a questão abolicionista também. Certo? Apesar de já aqui, né, 1800 e o início do simbolismo, 1800
1893, né, já tinha sido abolida a escravidão, mas vocês sabem que o racismo até hoje ainda vigora aí, né? Enfim, e aí eu trouxe um texto, olha o título, da Senzala, né? Então, depois vocês leiam esse texto, que é bem tocante, bem marcante, fala muito do que o Cruz de Souza achava e pelo qual ele lutava, certo? Contra o que ele lutava, né? E aqui no finalzinho, gente, da apostila tem um quadro resumitivo das características, né, e comparativo entre os períodos literários, né, comparando as características do realismo com o romantismo, para vocês estudarem, né, depois tem alguma dúvida, alguma questão que a gente faça, né, que mencione o realismo, o naturalismo, essas literaturas que a gente estudou hoje, é só você ir nesse quadrozinho, olha ali bem rápido e faz a questão, certo? Até na atividade que vocês vão fazer, né, sobre esse assunto, sobre essa revisão, vocês podem consultar essa partezinha aqui, se não quiserem ler tudo, mas é bom vocês lerem, viu? Mas aqui é um resuminho para vocês estudarem, para as provas, enfim. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante hoje e a gente se encontra na próxima aula, já com outro assunto diferente de literatura, certo? Na parte gramatical. Um beijo e até lá!